Boa tarde a todo mundo. Nós temos o imenso prazer de receber o professor André Coque Assis, para dar o primeiro seminário da nossa semana. Eu vou resumir o currículo dele, que é um currículo muito extenso. Tá bom. Ele é bacharel em Física pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado em Inglaterra, etc. Estou resumindo. Bem, mas o que nos chama a atenção, desde o início dos anos 90, um grupo de professores daqui da PUC, do qual eu faço parte, nós temos acompanhado com muito interesse o trabalho do professor Assis. Ele mexe com fundamentos da física, vocês vão perceber, tem propostas novas nesse sentido, e, a nosso ver, ele se encaixa no contexto dessa semana que aborda a física moderna, por fazer nesse trabalho, não sei se esse será o assunto hoje, mas uma revisão crítica muito sóbria da física moderna. Inclusive ele propõe uma física que eu diria que, eu não vou usar o termo pós-moderno, porque esse termo já é associado com outras coisas, mas o professor Assis, ele se refere a essa física simplesmente como uma nova física. E uma boa notícia para nós, que estamos ligados à área de ensino, agora na viagem do aeroporto até aqui, o professor Assis falou que está muito envolvido também com a formação de professores de ensino médio. Então, acho que nós vamos ter muito a ganhar com essa interação e certamente com essa palestra. Bem, só mais uma coisinha. É que os livros deles são obrigatórios para estudantes de física. A parte de discussão conceitual e tudo digamos assim, é realmente necessária aos estudantes de física. É muito difícil encontrar em outros livros uma discussão tão bem feita da parte conceitual. Ok. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do professor José Roberto Faleiro para estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra muito grande poder estar discutindo com vocês ideias que a gente já vem trabalhando há alguns anos lá na Unicamp. Fui muito bem recebido pelo professor Leve, professor Henrique. Desculpa também o atraso aí, que a gente parou antes no restaurante para ter o almoço e tudo. Como o professor Leve falou, também fiquei contente de saber que aqui na PUC o pessoal tem trabalhado com essa parte de licenciatura, na formação dos alunos, futuros professores e tudo mais. Desde o ano passado, eu passei a me envolver de forma até bem ativa num projeto, num programa do governo do estado de São Paulo, que é o Teia do Saber, em que é de formação de professores da rede pública, do ensino médio e do ensino fundamental. Então, é uma coisa que tem me dado um prazer muito grande de atuar com esses professores da rede pública, e tem sido uma coisa muito enriquecedora para mim. Então, fiquei contente de saber que aqui na PUC também tem algo análogo sendo desenvolvido aqui. Bom, o assunto que a gente vai discutir com vocês aqui hoje, o título é Mecânica Relacional. Essa daqui é a capa de um livro que a gente publicou em 98, lá pela Unicamp. E é um assunto que eu já venho trabalhando, tem 15 anos que eu desenvolvo pesquisas sobre mecânica relacional e sobre eletrodinâmica de Weber. Então, a gente vai tentar fazer uma apresentação aqui sobre esse assunto, fazendo primeiro uma revisão da mecânica newtoniana, os problemas que ela apresenta, e depois a gente entra no final na parte da mecânica relacional. E o mais interessante seria no final da apresentação, se vocês tiverem disponibilidade e tempo para isso, é de discutir esses conceitos, essas ideias, o que pode sair daí para frente. Ok? Então vamos dar início aqui. Toda a nossa dinâmica, praticamente, ela é devida a Isaac Newton. E o Newton, ele apresenta
as famosas leis do movimento e tudo mais, num livro que chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ele é conhecido por Principia, o primeiro nome do livro em latim. Foi publicado em 1687, 300 anos atrás. E a gente segue hoje em dia, essencialmente, ainda as ideias do Newton, né? Ele começa o livro fazendo 8 definições. Depois dessas definições ele apresenta as famosas leis do movimento, e aí depois ele vai tirando consequências a partir dessas leis. A primeira definição do Newton é a de quantidade de matéria. São as palavras dele, né? Que é a medida da mesma obtida conjuntamente a partir de sua densidade e volume. Ou, se a gente quiser escrever com fórmula, massa igual a densidade ρ vezes o volume. Essa quantidade de matéria aqui é aquilo que a gente hoje chama de massa inercial. É a massa que aparece na F igual a ma, e é a massa que aparece na energia cinética, mv²/2. O Newton também passa a chamar a quantidade de matéria de massa. A segunda definição é quantidade de movimento, que é a medida do mesmo, obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria. Então o Newton não usava notação vetorial, mas se a gente colocar em termos de fórmula, seria P igual a mv, o P e o V sendo grandezas vetoriais, módulo, direção e sentido. Tá? Então essas são as primeiras definições. Depois o Newton continua o que é força, etc., força centrípeta, aceleradora e tudo mais. Então a gente começa com essas definições. Depois o Newton apresenta as famosas 3 leis do movimento. O Newton também usa a palavra axiomas. Ele fala as 3 axiomas ou leis do movimento. Então vamos ler aqui que são as palavras do Newton como ele apresentou e como a gente ainda usa até hoje. Primeira lei: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar esse estado por forças impressas sobre o corpo. Segunda lei: a mudança de movimento é proporcional à força motora impressa e é produzida na direção da linha reta na qual essa força é impressa. É a lei mais importante, que é a famosa que a gente vai usar como F igual a ma, né? Momento é massa vezes velocidade, então variação do momento, se a massa for constante, vai ser ma, massa vezes aceleração. Então a segunda lei do Newton é F igual a ma, como a gente usa aprende desde o ensino médio. E a terceira lei, que é: a toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Então, como eu falei, o Newton chama não apenas de leis, mas ele chama também de axiomas. Então o Newton, quando ele fala axioma, ele está seguindo a tradição da geometria grega, que você tem os famosos 5 axiomas lá de Euclides, que são coisas que você assume como verdade sem provar. Então o Newton não prova essas leis, ele postula, né? São coisas que você tem que partir de algum lugar, você não pode provar tudo. Então ele postula essas 3 leis e a partir delas ele vai derivando vários resultados, né? Então ele fala que a primeira e a segunda viriam em parte do Descartes e viriam também do Galileu, que ele fala, mas elas vêm também especificamente do Descartes, e a terceira é uma contribuição mais original do Newton. Então é aqui que ele parte dessas 3 leis. Depois o Newton, no terceiro livro dele, ele apresenta a famosa lei da gravitação universal, F igual a m1 m2 sobre r². E na primeira parte do livro, ele prova 2 teoremas que são os mais importantes do ponto de vista cosmológico. De toda a mecânica newtoniana, são esses teoremas que estão aqui. Eu vou ler de novo, são palavras do Newton aqui. Então, para quem tiver interesse, essa primeira parte do livro do Newton já está traduzida para o português. Foi publicada pela editora da USP.
Então vocês podem procurar lá que ainda se encontra esse livro para ser comprado. Então aqui eu estou tirando dessa tradução da primeira parte do livro. Então esse é apenas um dos vários teoremas que está lá no livro. O que é que o Newton prova? Palavras dele. Então ele supõe uma casca esférica com um corpo material lá dentro, que estaria naquele ponto P, né? Ele vai e afirma o seguinte: se para cada ponto de uma superfície esférica tenderem forças centrípetas iguais, que diminuem com o quadrado das distâncias a partir desses pontos, afirmo, eu, Newton, né, afirmo que um corpúsculo localizado dentro daquela superfície não será atraído de maneira alguma por aquelas forças. Então, quando ele está falando força cai com 1 sobre R2, ele está falando essencialmente da lei da gravitação universal. Então o teorema que ele prova é o seguinte: se você tem uma partícula que está dentro de uma casca, igual por exemplo dentro dessa sala aqui, o teto puxa para cima, o chão puxa para baixo, a parede puxa para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e elas se cancelam e dá zero. Por simetria, a força seria zero se a partícula estivesse no centro, qualquer que fosse a lei de força. Mas aqui o Newton prova matematicamente que ela vai ser zero qualquer que seja a posição da partícula dentro da casca. Isso já não é trivial. Isso só vai valer para forças que caem do tipo 1 sobre R2 e para forças que são centrais. Tá? Qual é a importância crucial desse teorema aqui? Se eu estou estudando, por exemplo, queda livre, a queda de uma maçã, ou movimento de projéteis, a gente sempre calcula queda livre, movimento de projéteis, tem a força-peso, ou então tem o movimento inercial na horizontal, aí você deriva que o movimento é parabólico, que só tem a força da Terra. Bom, mas e as estrelas, e as galáxias e tudo mais? Por que a gente não leva elas em conta quando vai estudar a queda livre, ou quando vai estudar o movimento de projéteis, ou quando vai estudar o movimento harmônico simples de uma mola? A gente fala, mas e as estrelas? Elas estão longe. Bom, uma estrela pode estar longe, uma galáxia pode estar longe. A força de uma galáxia pode ser pequena. Mas de repente a força de todas as galáxias atuando na mola ou na maçã poderia ser até maior do que o peso da Terra. Quem sabe não existem infinitas estrelas, infinitas galáxias. Então essa força poderia ser muito grande. A gente, sem saber, a gente está usando esse teorema do Newton aqui para esquecer das estrelas e galáxias. Porque tem estrela e galáxia em tudo quanto é direção, grosso modo. Então a força de cada uma é pequena, mas não só isso, elas se cancelam. Então na hora que você vai estudar movimento de projéteis ou queda livre, você pensa só na Terra. Mas é crucial, é esse teorema aqui que te permite esquecer, não é que você esquece, que você integra e dá zero a força das estrelas e galáxias. Tá? Aí o teorema seguinte é muito importante também, que agora a partícula está fora da casca esférica. Então, por exemplo, a maçã está sendo atraída pela Terra. Aí o Newton prova o seguinte teorema, palavras dele: supondo-se o mesmo que acima, afirmo que um corpúsculo localizado fora da superfície esférica é atraído em direção ao centro da esfera com uma força inversamente proporcional ao quadrado de sua distância até esse centro. Então esse teorema aqui é crucial também, que permite você falar que uma casca atrai como se ela estivesse no centro. Então a Terra, por exemplo, a gente fala que ela está atraindo uma maçã ou um projétil ou alguma coisa, a gente vai escrever a força gravitacional como sendo a massa da maçã, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Por quê? Porque a Terra vai atrair como se toda ela estivesse no centro, que a Terra, grosso modo, é esférica. Então esse teorema, a gente usa, hoje em dia a gente prova ele com lei de Gauss, né? Fluxo, etc. Esse e o anterior também. O Newton integrou diretamente a lei de força. Tá? Mas de qualquer forma, a importância dele é você poder trabalhar com corpos esféricos como se eles estivessem concentrados no centro, fossem pontuais, tá bom? Ele é muito importante também. Bom, agora vamos então voltar à segunda lei de Newton, né? Força igual a variação proporcional à variação do momento linear. Então se a gente escrever como vetores, né? O Newton não escrevia assim, mas se a gente escrever assim hoje em dia e supor massa constante, então variação da velocidade com o tempo seria aceleração.
Então, força igual a massa vezes aceleração. É a maneira como a gente está acostumado aí de falar da segunda lei de Newton. A pergunta crucial que vem agora é: aquela aceleração lá é a aceleração do corpo de prova em relação a quê? Que aceleração que é aquela? Você está estudando a queda de uma maçã. Você vai estudar o que? A aceleração da maçã em relação à Terra? Em relação a você? Em relação ao centro do sistema solar? Se você falar que é a Terra, por exemplo, aí como é que você vai poder estudar o movimento da Terra ao redor do Sol? Aí você não pode estudar a aceleração da Terra em relação a ela mesma, porque ela está parada em relação a ela mesma. Você tem que usar alguma outra coisa. O que você vai usar? Né? Então, a questão do referencial é crucial aqui, para você poder aplicar a lei de Newton. E o tempo? Que tempo que é aquele que aparece lá no denominador? É o tempo do meu relógio? É o tempo dado pela rotação do Sol? O que você vai usar? Aí vamos ver de novo o Newton. O que é que o Newton falava? O Newton foi muito cuidadoso nesse ponto. E aí o Newton falou o seguinte: ele fala, a aceleração tem que ser em relação a quê? Ele fala, tem que ser em relação ao espaço absoluto, que em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Tá, aqui são palavras do Newton, tá? Então, não é para você usar a aceleração da maçã em relação à Terra, nem em relação a mim, nem em relação ao centro do sistema solar. Segundo Newton, o pai da criança, né, a gente deve usar a aceleração em relação ao espaço absoluto. Hoje em dia a gente fala referencial inercial. O que é um referencial inercial? Aí você começa a cair em círculo vicioso. Então o Newton falava que tinha que ser, a lei dele deveria ser a aceleração da maçã, por exemplo, em relação ao espaço absoluto. Ele falava que o espaço absoluto estava imóvel, só que ele não falou imóvel em relação a quê? Como é que ele sabe? O espaço está parado. E para ele falar que está parado, tem que dizer parado em relação a quê? Pode estar parado em relação a alguma outra coisa, mas está em movimento em relação a outra. Ele não fala, né? Mas ele diz que esse tal de espaço absoluto está sempre parado, né? E não só isso, mais importante é o que eu grifei aqui, que o Newton fala que esse tal de espaço absoluto, ou o nosso referencial inercial, né, não tem relação com qualquer coisa externa. Então ele não está ligado com a Terra, não está ligado com o sistema solar, não está ligado com as estrelas, não está ligado com nada material, é um ente puramente abstrato, matemático, tá? Bom, então esse é o Newton. E o tempo, o que o Newton fala? Palavras do Newton. O tempo para usar na lei dele lá deve ser o tempo absoluto, que é o verdadeiro e matemático, que por si mesmo e da sua própria natureza flui uniformemente sem relação com qualquer coisa externa, e é também chamado de duração. A gente pode perguntar, como é que o Newton sabe que o tempo flui uniformemente? Como é que ele sabe que ele não está acelerando, ele está ficando devagar? Como é que ele sabe? E para ele falar que flui uniformemente, ele tem que estar comparando com alguma coisa. Flui uniformemente em relação, por exemplo, à rotação da Terra ao redor do Sol, ou alguma outra coisa. Mas ele não fala com o que ele está comparando, mas ele diz que flui uniformemente. E o mais importante, ele fala também que não tem relação com nada externo. Portanto, não tem relação com o meu relógio mecânico, não tem relação com o pêndulo, não tem relação com a rotação da Terra ao redor do eixo, com a translação da Terra ao redor do Sol, nem nada. É uma coisa muito abstrata, que ele diz matemático. Na prática, ele acaba usando o tempo da rotação da Terra em relação às estrelas fixas, né? Mas nas palavras ele diz isso daqui. Então, isso aqui são palavras do Newton. Bom, então vamos ver o problema daqui mais simples da mecânica newtoniana, é a queda livre da maçã. Então, a gente tem ali a Terra, tem a maçã em vermelhinho e tem as estrelas. Então, como é que a gente resolve esse problema na mecânica newtoniana? Então, eu vou usar força da Terra na maçã mais a força das estrelas na maçã igual a massa vezes a aceleração da maçã, certo? Bom, qual é a força que a Terra faz na maçã? Então a Terra, ele integra a Terra, ela vai atrair como se toda ela estivesse no centro. Vai ser a massa da Terra vezes
massa da maçã vezes o G da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o G maiúsculo, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E a força das estrelas na maçã? O Newton provou que uma casca não exerce força dentro, então dá zero. Então, mesmo que sejam infinitas estrelas, como tem estrela em tudo quanto é direção, na hora que você integra, dá zero. Então, dali você tira que mg é igual a ma, aí você pode cortar as duas massas. Em princípio não poderia, porque a massa que está na esquerda aqui no mg é massa gravitacional, a massa que está na direita no ma é massa inercial, as duas não têm relação conceitual, mas na prática a gente sabe que todos os corpos caem com a mesma aceleração, a experiência do Galileu. Então dessa experiência tem que você pode cortar as duas massas, e aí você chega que a aceleração é o G maiúsculo, massa da Terra por raio da Terra ao quadrado, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, mesmo para resolver o problema mais simples da mecânica newtoniana, que é a queda livre da maçã, a gente tem que estar usando aqueles dois teoremas do Newton. Como é que a Terra atrai? Como se ela está no centro, e para você poder esquecer a força das estrelas e galáxias. Aí você está usando o teorema 30, é o crucial em termos cosmológicos da mecânica. Bom, depois disso, o Newton, antes disso até, o Newton sabia que esses conceitos de espaço absoluto e tempo absoluto são conceitos muito problemáticos, porque são conceitos abstratos. Você não vê o espaço absoluto, você não tem como ver o tempo absoluto fluindo uniformemente, porque são entes abstratos, não tem relação com nada material. Então aí o Newton ficou com um problema muito grande. O Newton sempre foi uma pessoa muito empírica, sempre baseado em experiências. O Newton sempre foi um empírico, né? Não era um teórico de cabeça só, ele sempre foi muito empírico. E o Newton sabia que esses conceitos eram muito problemáticos. Aí ele apresentou uma experiência, que é a experiência mais importante de toda a mecânica. Muitas vezes a gente faz uma graduação, faz um mestrado, um doutorado, nunca vê essa experiência. Mas o Newton coloca, essa é a primeira experiência de todo o livro do Newton. Ele coloca essa experiência que a gente vai fazer aqui com vocês hoje, que é a famosa experiência do balde do Newton, ele apresenta ela antes de falar das três leis, porque é a experiência que dá sustentação aos conceitos de espaço e tempo absoluto do Newton. Então vou fazer ela aqui para vocês verem a experiência. Então, é o análogo à experiência que o Newton fez. O Newton pegou um balde, encheu e colocou metade do balde com água. A gente está usando aqui um vidro de shampoo transparente com café, só para ficar visível. Então, a gente está reproduzindo aqui uma experiência que o Newton fez. Ele fala que fez essa experiência antes de falar das três leis do movimento. A experiência é simplesmente essa. Quando o balde ou o recipiente está parado, o líquido está plano. Tá? Aí o Newton gira a corda do balde, igual eu estou girando aqui desse recipiente aqui de shampoo. Depois que ele está bem torcido, ele vai e gira rapidamente ao contrário. E aí vocês podem ver, quando ele está girando, a água sobe para as paredes. Espero que vocês consigam ver aí no fundo aí. Tudo bem? Todo mundo vê isso aqui em casa todo dia no liquidificador. Você faz lá, tudo aquilo que você está girando, a água sobe pelas paredes. Tá? Então, está girando, subiu pelas paredes. Se você parar, a água para e fica plana. Essa experiência aqui, tão boba, tão simples, é a mais importante de toda a mecânica. É a que o Newton usou para justificar os seus conceitos de espaço e tempo absoluto. Por que essa experiência é tão crucial assim? Então está aqui uma reprodução da experiência do Newton. Então a esquerda é quando o balde está parado, a água está plana. E a direita, quando o balde está girando, a água está côncava. Se você faz as contas, o Newton não chegou a fazer as contas, mas se você fizer, não é tão complicado assim. O Newton fez muitas outras contas muito mais complicadas do que essa. Você chega que o perfil da água é uma parábola. Tá? O Z, que seria a altura a partir do eixo ali, é proporcional a R ao quadrado, distância em relação ao eixo de rotação. Então um perfil é parabólico. O Newton falava que era côncavo. Tudo bem, é a mesma coisa. Né? Então,
a experiência é muito simples. O que está por trás dela é a interpretação. A pergunta básica do Newton é: por que a água está plana aqui e do lado direito ela está côncava? A gente fala, é óbvio, porque no lado esquerdo ela está parada, no lado direito ela está girando. É a rotação da água que fez ela ficar côncava. Mas aí vamos fazer a pergunta: a rotação da água em relação a quê? Essa que é a pergunta crucial. É isso que vocês têm que pensar. Então, hoje, saiam daqui de hoje pensando nessa experiência, tá? Vão para casa e tal, pensem nela, discutam com os colegas e tal, quem não está aqui hoje e tal, porque é a mais importante de toda a mecânica. Aí a gente poderia falar, bom, primeiro, quem seriam os suspeitos materiais para a gente falar da interação da água, ou do café aqui, né? A gente pode falar, bom, a interação da água com o balde, ou com o meu recipiente de shampoo, é o primeiro suspeito material, que é com quem a água está em contato. Mas o Newton fala, não é a rotação da água em relação ao balde. Por que não é? Porque no primeiro caso lá, os dois estão parados, e no segundo caso, os dois estão girando juntos. No início, quando o Newton faz a experiência, apenas o balde gira, a água ainda está parada, mas aí tem atrito da água com as paredes do balde, aí a água começa a girar lentamente. Chega uma hora que a água gira junto com o balde. Então vamos supor que o caso que está na direita aqui é quando os dois estão girando juntos, tá? Que é o caso lá do Newton. Então a água está girando, mas o balde também está girando, eles estão girando juntos. Qualquer que seja a força que o balde faz na água no lado esquerdo, vai ser a mesma no lado direito, porque não tem um movimento relativo entre eles, entre a água e o balde. Então Newton elimina o primeiro suspeito material, rotação da água em relação ao balde. Aí a gente podia falar, bom, tá bem, não é o balde, mas é a terra, é óbvio que é a terra. Por que é a terra? Porque aqui na esquerda o balde está parado em relação à terra. Quando eu giro ele em relação à terra, eu vejo que ela ficou côncava. Então deveria ser a rotação da água em relação à terra que causaria a curvatura na água do balde. Mas o Newton fala que também não é isso. Por que não é? Qual é a força que a terra faz numa molécula da água, nesse caso aqui agora? É o peso para baixo. E quando a água está girando, qual é a força que a terra faz na água? É o peso para baixo. A lei do Newton, ele provou aquele teorema lá, a terra puxa como se toda ela estivesse no centro. A lei do Newton não depende da velocidade nem da aceleração. Então não interessa se a água está em movimento ou não, a terra só puxa para baixo. Então a terra não vai empurrar a água para os lados. Então o Newton elimina o segundo suspeito, rotação da água em relação à terra. Sobra o terceiro suspeito, que eu até coloquei umas galáxias ali que o Newton nem conhecia, mas hoje em dia a gente sabe que elas existem, né? Então você poderia falar rotação da água em relação às estrelas e às galáxias. É o terceiro agente material que poderia estar interagindo com a água. Mas o Newton também diz que não é. Por que não é? Qual é a força que as estrelas e galáxias fazem na água na esquerda? Zero. E na direita? Zero. Por quê? Porque a lei do Newton não depende da velocidade nem da aceleração. Então o Newton vem e fala, não é a rotação da água em relação ao balde, não é a rotação da água em relação à terra, e não é a rotação da água em relação ao todo restante, as estrelas. Mas tem que ser alguém. Por que tem que ser alguém? Porque o efeito é real. Se você girar rápido demais, a água entorna do balde. Então o efeito é real. Então tem que ser alguém. Aí o Newton fala, essa experiência é que prova que existe esse ente abstrato que ele deu um nome de espaço absoluto, que a gente pode chamar de referencial inercial. Mas o importante é, esse referencial inercial ou espaço absoluto não está ligado com o balde, nem com a terra, nem com as estrelas, nem com o sol, com nada. É uma coisa abstrata. Então é essa toda a argumentação do Newton, tá? Então é ele eliminar os suspeitos materiais, mas tem que ser alguém, aí ele dá esse nome de espaço absoluto. Bom, o Newton tem uma outra coisa que é interessante também, que ele discute, que é a questão do movimento da Terra. Como é que a gente sabe? A gente fala hoje em dia, bom, a Terra gira ao redor do eixo e anda ao redor do Sol. Como é que a gente sabe disso, né? Para mim a Terra está parada. A gente já está aqui há alguns minutos aqui conversando com vocês, a Terra não saiu debaixo do meu pé. Eu posso dizer que é o Sol que anda, né? Mas o Newton ele apresenta uma prova de que a Terra gira.
Essa prova é baseada no achatamento da Terra. O Newton, está aqui uma outra frase do Newton: o fato da Terra girar, igual quando eu giro o balde, a água vai para as paredes. A Terra, ela é cheia de líquido, cheia de água. E se ela estiver girando em relação ao espaço absoluto, a água dela deve se afastar do eixo de rotação. Então, exageradamente, a Terra fica achatada. A distância de norte a sul é menor do que de leste a oeste. O Newton faz as contas extremamente complicadas e chega nessa seguinte conclusão: o diâmetro da Terra no Equador está para seu diâmetro de polo a polo, assim como 230 está para 229. Esse é o valor que a gente aceita até hoje, tá? Para o achatamento da Terra. Isso daí só foi medido 50 anos depois do Newton apresentar essa previsão baseada nos cálculos. Se você faz as contas usando a mecânica newtoniana, vai aparecer o diâmetro do Equador, está para o diâmetro de norte a sul, aquele 230 para 229, é apenas 0,4%. O achatamento é minúsculo. Aqui eu estou exagerando só para... Nas contas aparece ali um ômega ao quadrado, assim como no balde. No balde também aparecia um ômega ao quadrado. Que ômega que é aquele? Rotação angular, no caso aqui da Terra. Em relação a quê? Em relação ao espaço absoluto. No balde também aparecia um ômega ao quadrado, rotação da água em relação ao espaço absoluto. Tá? Mas então é com esse efeito dinâmico do achatamento da Terra que o Newton prova que a Terra está girando, e não o contrário. Se a Terra tivesse parado e o universo girando ao contrário, para Newton ela não ia estar achatada, né? De qualquer forma, o Newton foi criticado. Foi criticado por esses conceitos de espaço e tempo absolutos, em particular por Leibniz, um filósofo e matemático alemão contemporâneo de Newton. O Leibniz, por exemplo, ele afirmou o seguinte, palavras do Leibniz: o espaço é algo puramente relativo à ordem das coexistências. O tempo é algo puramente relativo à ordem das sucessões. O Leibniz falava que era besteira esse negócio de espaço e tempo absolutos, porque você não pode ver, você não pode medir, você não pode tocar. Então, para o Leibniz, por exemplo, ele podia falar: se eu tenho esse copo, essa mesa e a Terra, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a mesa está entre o copo e a Terra. A ordem das coexistências. O copo, a mesa e a Terra existem. E eu posso dizer em que ordem que eles estão. Se eu colocar aqui assim, agora o copo está entre a mesa e a Terra. Então eu posso falar isso apenas com grandezas materiais. Eu posso dizer que a minha mão se aproxima ou se afasta dessa parede, mas eu não posso dizer como é que ela anda em relação ao vazio. Quem sabe o vazio não está pulando aqui ao meu lado e a gente não vê, né? Então, para você dizer movimento, você tem que falar de alguma coisa material, para você medir, para você detectar. E o tempo é a mesma coisa, ele fala que são a ordem das sucessões. É o ontem, depois o hoje, depois o amanhã. São os fenômenos que você vai vendo. É a fumaça que vai subindo de um café e tal, né? Então é a ordem das sucessões. Então Leibniz, só que o Leibniz não encontrou uma resposta para a experiência do balde. Ele não encontrou como explicar o balde com esses conceitos. O Berkeley, um outro filósofo britânico, bispo e filósofo britânico, também criticou as ideias do Newton. Em 2 trabalhos, Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, que tem na coleção Os Pensadores, em português, e sobre o movimento, um outro trabalho. Palavras do Berkeley: só há movimento relativo. Para conceber o movimento são necessários pelo menos 2 corpos. Outra frase: para determinar o movimento seria suficiente introduzir, ao invés do espaço absoluto, o céu das estrelas fixas. Então isso é o Berkeley. Então Berkeley fala aquilo, por exemplo, eu falar do movimento da minha mão, eu não posso falar dela sozinha no espaço, eu tenho que falar dela em relação a essa parede, alguma outra coisa material, tal que ela se aproxime ou se afaste. Você precisa de ter pelo menos 2 corpos para falar de movimento. Não pode falar de algo andar em relação ao vazio. E ele sugeriu que, em vez do espaço absoluto do Newton,
deveria usar o referencial das estrelas, né? Ele sugeriu isso, mas ele não encontrou também alguma maneira mais clara de dar uma resposta ao Newton. O Newton tinha mostrado que as estrelas não fazem força no balde. Então como é que vai ser as estrelas se elas não fazem força no balde? O Berkeley também não disse. De qualquer forma, veio depois, 200 anos depois de Newton, veio um outro cientista austríaco, filósofo e físico experimental, Ernst Mach, publicou um livro, 200 anos depois do livro do Newton, A Ciência da Mecânica, aonde ele novamente critica os conceitos do Newton. E ele afirma o seguinte, palavras do Ernst Mach: os princípios da mecânica podem ser concebidos de tal maneira que mesmo para rotações relativas surgem as forças centrífugas. Ou, tente parar o balde de Newton e girar o conjunto das estrelas fixas, e então prove a ausência de forças centrífugas. A ideia do Mach aqui é muito interessante. O Mach, ele defende, igual o Berkeley e o Leibniz, que só existe movimento relativo. Não existe nada absoluto, alguma coisa andar em relação ao vazio, em relação ao referencial inercial, que não tem vinculação material. Então, o Mach fala o seguinte: se quando o Newton gira o balde, a água sobe pelas paredes, se, igual essa última frase aqui, se eu deixar o balde parado aqui em cima dessa mesa, se fosse possível o super-homem girar todas as estrelas e galáxias ao redor do eixo do balde, vamos supor que na experiência do Newton, quando a água está subindo pelas paredes, o balde está dando uma volta por segundo, tá? Uma volta por segundo, ele sobe até aqui em cima, por exemplo. Aí o Mach fala, só existe movimento relativo. Então agora, se eu deixar o balde parado, por exemplo, em cima da mesa, e girar o universo ao contrário, todas as estrelas e galáxias ao redor do eixo do balde, uma vez por segundo, o movimento cinemático é o mesmo. Tanto faz se girar a água ou o universo ao contrário. Se o movimento cinemático é o mesmo, o efeito dinâmico tem que ser o mesmo. Então a água também tem que subir para a parede na mesma altura que ela subiu antes. Ela tem que ficar côncava aqui. Essa que é a ideia do Mach, crucial. Então o Mach foi o primeiro a dar uma resposta clara sobre o balde. Ele falou, não é rotação da água em relação ao balde, também não é em relação à Terra, mas é sim rotação da água em relação às estrelas, que fazem com que ela fique côncava. Tanto faz eu girar a água em relação às estrelas, ou deixar ele parado aqui e girar o universo ao contrário, o efeito tem que ser o mesmo. Só que, então, esse princípio aqui ficou conhecido como princípio de Mach, né? A ideia de que as forças centrífugas de Coriolis e tal são devidas a uma interação gravitacional com o universo distante. Só que tem dois problemas com isso daqui. O primeiro é que a gente não pode fazer experiência para ver quem está certo e quem está errado. O ideal seria a gente deixar aqui parado, vai o super-homem lá, gira tudo e a gente vê o que acontece com o balde. Se ficar parado, o Newton ganhou. Se subir para as paredes, o Mach ganhou. E aí, se a água subir para a parede, o meu braço também ia subir, de vocês também e tal. Só que a gente não pode fazer experiência. Ela é apenas experiência do pensamento. E o segundo problema é que o Mach não provou isso daí matematicamente. O que seria provar matematicamente? O Newton mostrou que as estrelas, o conjunto delas não faz força na água. E se você girar elas todas ao redor do balde? Segundo o teorema do Newton, a força não depende da velocidade nem da aceleração, vai continuar dando zero. Tanto faz a casca está parada ou está girando, a força é zero dentro. Então o Mach não conseguiu mostrar isso daqui empiricamente, nem matematicamente. De qualquer forma, isso daqui sugere uma experiência. Eu não consigo girar as estrelas, mas eu poderia, por exemplo, colocar uma casca de vidro ao redor desse balde. E aí eu poderia girar o vidro com a minha mão. Então eu posso deixar o balde parado, o balde e a água parados em relação à Terra. E aí com a minha mão eu giro uma casca de vidro ou de concreto ao redor do balde. Isso a gente pode fazer no laboratório. Aí a pergunta é, o que vai acontecer na água?
Para o Newton, nada, porque a casca esférica não faz força dentro. E para o mar? Aí ela deve sofrer uma pequena curvatura. O problema é que quando você faz as contas com qualquer teoria, se você pega uma casca de 1 tonelada, girando uma vez por segundo, o efeito existe, mas ele é desprezível, é uma parte em 10 a 20. A gente não consegue medir. Então você teria que ter uma massa muito grande para conseguir detectar. Mas de qualquer forma, essa ideia do mar sugere experiências a serem feitas no laboratório. O Einstein, em particular, ele leu esse livro do mar quando ele tinha 16 anos. E ele fala que essas ideias do mar causaram uma forte influência sobre ele, um forte impacto sobre o Einstein. O Einstein quis implementar as ideias do mar, ele gostou das ideias do mar. Tanto faz se girar o balde ou se girar o universo ao contrário, o efeito tem que ser o mesmo. O mar não mostrou, nem empiricamente, nem teoricamente. O Einstein falou, eu vou tentar provar matematicamente, né? E aí que ele criou a teoria da relatividade dele para implementar as ideias desse físico experimental, Ernest Mach. E aí o Einstein criou a teoria da relatividade geral dele. O próprio nome relatividade, a ideia é essa. Tanto faz se girar o balde ou girar o universo ao contrário. Se o movimento relativo é o mesmo, o efeito dinâmico deve ser o mesmo. Aí ele criou a teoria da relatividade geral em 1916. 6 anos depois ele publicou um livro, eu vou citar aqui trechos no livro do Einstein, que chama O Significado da Relatividade, que ele publicou em 1922. Nesse livro ele afirma o seguinte: um modelo de interação satisfazendo ao princípio de Mach deve levar a algumas consequências. Palavras do Einstein. 1. A massa inercial de um corpo deve crescer com a aglomeração de massas ao seu redor. 2. Um corpo num universo vazio não deve ter inércia. 3. Um corpo deve sofrer uma aceleração se os corpos próximos são acelerados. A força aceleradora deve ser na mesma direção que a aceleração dos corpos próximos. E 4, mais relevante para a gente aqui, um corpo rodando deve gerar dentro dele forças de Coriolis e centrífuga. Esse último ponto aqui é que mais nos interessa aqui. O que ele está querendo? Se você quer implementar as ideias do mar, o que é a ideia do mar? Se eu girar o universo, a água tem que subir para as paredes. Para isso acontecer, o universo girando tem que exercer uma força centrífuga ao redor do eixo, para lá e para cá, ao redor do eixo. Só que a lei da gravitação do Newton mostra que uma casca não exerce força dentro. Então não dá para implementar as ideias do mar com a lei da gravitação do Newton. Você tem que mexer nela. E é o que o Einstein fala. Então você tem que mexer na lei da gravitação, tal que, se eu colocar a minha casca de vidro girando aqui ao redor do eixo do balde, vai aparecer uma força centrífuga que vai empurrar a água para os lados. Vai fazer ela subir e formar uma parábola. O primeiro ponto também é interessante. Se a inércia vem de interação gravitacional com os corpos ao redor, então, se eu faço uma experiência lá fora, no gramado, ou aqui dentro dessa sala de queda livre, por exemplo, a aceleração tem que ser menor aqui dentro do que lá fora, porque tem mais massa aqui ao redor, nas paredes e tal, que devem segurar a queda livre da maçã. Ou, suponha que a gente pudesse desaparecer com tudo no universo, a não ser com uma bolinha de plástico. Se eu desse um peteleco nessa bolinha de plástico no universo vazio, ela deveria sair voando, porque ela não ia ter inércia, porque não tem nada para segurá-la. Tá? Esse seria o segundo ponto, de acordo com Einstein. Ele acreditava que esses 4 pontos existiam dentro da relatividade geral. Depois ele acabou descobrindo ele mesmo que alguns desses pontos não estão contidos dentro da relatividade geral, e depois outros pesquisadores também chegaram a mostrar isso daí. Como o professor Henrique estava comentando agora no almoço, por exemplo, o Gödel foi um dos matemáticos mais importantes, tal, tem um teorema muito importante que ele mostra que a teoria de Einstein não segue esse princípio de relatividade de acordo com as ideias do Ernest Mach, né? A teoria da relatividade de Einstein, apesar do nome, ela incorpora e tem até mais
grandezas absolutas do que a própria teoria do Newton, em particular, por exemplo, a velocidade da luz, etc. Né? Bom, então até aqui eu tentei mostrar para vocês a mecânica do Newton, os problemas que ela tem, como ela foi questionada por Leibniz, Berkeley e Mach. E eu só vou, no Einstein, vou parar por aqui, e agora eu vou apresentar uma outra teoria, que é a teoria com que a gente trabalha. Então, o que a gente trabalha é o que a gente deu o nome de mecânica relacional. Então aqui agora vocês podem ficar mais críticos, porque isso daqui não é nenhum Einstein que está apresentando para vocês, daqui são ideias minhas. Então vocês podem ser contrários, meter o pau à vontade, tá bom? Criar depois o de vocês também, né? Vocês estão livres para isso. Então a gente deu o nome de relacional para nos contrapor a teorias da relatividade do Einstein. Eu sou contrário, eu, André Assis, sou contrário tanto à teoria da relatividade restrita do Einstein, quanto à teoria da relatividade geral de Einstein. Eu sou contrário às duas. Nesse livro, Mecânica Relacional, eu dediquei todo um capítulo dizendo detalhadamente por que eu sou contrário, tanto a uma quanto a outra, citando palavras de Einstein, várias bibliografias, etc. Então o que eu vou apresentar aqui são as ideias que eu acredito, com as quais eu estou trabalhando. O que vem a ser mecânica relacional? Ela é baseada em dois postulados básicos. Em vez de falar que F igual a massa vezes aceleração, a gente diz a soma de todas as forças agindo sobre qualquer corpo é sempre nula em todos os sistemas de referência. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um pacotinho de bala, vou dizer que a somatória de forças nela é zero. Não apenas quando ela está parada, mas também quando eu jogo ela para cima, ela vai. O tempo todo eu vou dizer que a somatória de forças nesse pacotinho de balas é zero. Mesmo quando ela sobe, para na minha mão. Se tiver uma formiga nesse pacotinho de balas, essa formiga também vai dizer o tempo todo que a somatória de forças no pacotinho é zero. Né? Por que a gente fala isso? Quando Newton fala somatória de forças igual variação do momento ou MA, ele já está introduzindo o conceito de referencial inercial ou de espaço absoluto, que é em relação a quem você tem que medir aquela aceleração. A gente evita isso aqui. E o segundo postulado que a gente assume, a gente modifica a lei de Newton da gravitação. Em vez de falar m1, m2 sobre r ao quadrado, a gente acrescenta um termo de velocidade, que é o r ponto, e um termo de aceleração. Por que a gente está introduzindo aqueles dois termos, com 3 e aquele com 6 lá? O motivo para isso principal, então essas daqui são as duas principais modificações. Em vez de falar somatória de forças igual a massa vezes aceleração, a gente diz somatória de forças igual a zero. Em vez de falar lei de Newton na gravitação, a gente fala uma lei de Weber. Quem apresentou uma lei desse tipo aqui foi um cientista alemão, Wilhelm Weber, que trabalhou em conjunto com o matemático Gauss na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Ele é contemporâneo de Maxwell. E ele apresentou uma lei desse tipo para o eletromagnetismo e depois também chegou a trabalhar com uma lei desse tipo para a gravitação. Por que é que o Weber introduziu uma lei desse tipo aqui, só que com Q1, Q2, em vez de M1, M2? É tipo a lei do Coulomb. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês têm que ficar para uma próxima vez, mas o motivo principal é o seguinte: ele precisava do termo de velocidade para chegar na força de Ampère entre dois circuitos com corrente. O Ampère provou que correntes no mesmo sentido se atraem, sentidos opostos se repelem. E essa força é proporcional ao produto das correntes. Corrente é carga em movimento. Então, se eu quero derivar a lei do Ampère, eu não consigo a partir de Coulomb. Eu preciso de alguma coisa que tenha velocidade que me dê corrente. Então, ele precisava do termo de R ponto para chegar na lei de Ampère, que ele já conhecia. E por que o Weber precisava do termo de aceleração? R2 pontos. R2 pontos é D2R dt ao quadrado. Por que ele precisava disso? Para chegar na lei de indução de Faraday. Faraday provou que se você altera a corrente no circuito primário, você induz corrente no circuito secundário. Se corrente é carga em movimento, você alterar a corrente significa você acelerar cargas. Então você pode dizer microscopicamente que a lei de Faraday diz que se você acelera uma carga aqui, você vai exercer uma força numa outra carga que depende dessa aceleração. Então era para isso que o Weber precisava do termo de R2 pontos,
para derivar de uma única lei Coulomb, Gauss, Ampère, Faraday. Então o Weber queria unificar o eletromagnetismo, assim como Maxwell, só que ele seguiu um outro caminho, e esse caminho do Weber acabou sendo abandonado, e a gente ficou com o do Maxwell. Os dois são contemporâneos. Eu particularmente gosto e adoto o caminho do Weber, é esse caminho que eu passei a seguir. Então a mecânica relacional utiliza uma lei de Weber para a gravitação. O motivo principal pelo qual eu adotei a lei de Weber é pela ser o relacional. O que significa o relacional? Só depende da distância entre os corpos, velocidade entre eles, r ponto é dr dt, e aceleração entre eles. Não é velocidade de uma carga ou de uma massa em relação a um observador. Aqui só aparecem grandezas intrínsecas aos corpos que estão interagindo. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas quem tiver interesse, a gente tem um outro livro apenas dedicado à eletrodinâmica de Weber. Foi publicado também lá pela Unicamp. Está fazendo agora, ano passado, fez 200 anos do nascimento do Weber. Tá? Qual é o principal resultado que a gente obtém se a gente utiliza uma lei de Weber para a gravitação? Então vamos supor que eu tenho uma casca esférica de massa m e uma partícula pontual lá dentro. Por exemplo, pode ser esse saquinho de bala aqui, não é nem saquinho de bala, isso aqui é um cereal, uma barra de cereal. Tem uma barra de cereal aqui, eu estou querendo saber, estudar o movimento dela. E aí eu estou dentro dessa sala aqui, aí eu quero saber a força que essas paredes aqui exercem nessa barra de cereal. Vamos supor que essa casca aqui, essa sala, fosse uma casca esférica. O Newton provou que a força das paredes numa partícula dentro é zero, mesmo se ela estiver acelerada. Se você usa uma lei de Weber para a gravitação, a força não é mais zero. A componente newtoniana é zero. A componente de velocidade também é zero, cai com 1 sobre R2. Mas a componente de aceleração do R2 pontos só cai com 1 sobre R. Aí aquele teorema do Newton não se aplica mais. A gente prova uma lei de Gauss. E aí se você integra a lei de Weber para a gravitação, aí eu observo o quê? Que se eu acelerar essa barra de cereal em relação a essas paredes vão exercer uma força diferente de zero nessa barra de cereal. E essa força depende da massa dessa barra de cereal e da aceleração dela em relação às paredes. Tá? Então agora a força não é mais zero. A força é diferente de zero. Por quê? Porque a gente não está mais usando a lei de Newton na gravitação. A gente está usando uma outra lei, que é a de Weber, que tem uma componente que só cai com 1 sobre R. Aí o teorema do Newton deixa de ser válido, aquele teorema 30. Aquele teorema só vale para a força central que cai com 1 sobre R2. Não é o caso dessa componente da força de Weber. Então, como é que eu faço se eu quero estudar o problema mais simples, como eu falei, queda livre? Agora tem o saquinho de bala aqui de novo. Quero estudar queda livre dele. Como é que você vai estudar queda livre se eu disse que somatório de forças é zero? Eu estou vendo que ele está caindo acelerado. Como é que você vai chegar na queda livre do Galileu se eu falei que somatório de forças é zero? O Newton falava que somatório de força é igual a MA. Aí ele tirava mg igual a MA, tirava que a aceleração é igual ao G. Mas se eu falo que somatório de forças é zero, como é que você tira o problema mais simples, que é a queda livre? Então aí eu tenho que de novo usar maçã, estrelas e terra. Força da terra mais a força das estrelas igual a zero. Só que agora a força das estrelas não é mais zero. Por quê? Porque aquele teorema do Newton não vale mais. Agora eu estou usando uma lei de Weber para a gravitação. E aí, como eu falei, na hora que você integra a lei de Weber, a força não é zero, vai ser menos uma constante MA. Agora aqui essa constante eu já integrei essa minha casca para todo o universo. Então aqui já é o segundo termo que está ali, menos φMA, é a força gravitacional de todas as estrelas e galáxias atuando nessa balinha aqui, quando ela está acelerada em relação às estrelas. Então ali eu integrei a força de uma casca esférica para todo o universo conhecido. Portanto, vai aparecer ali a constante de Hubble, a densidade de matéria do universo, tudo embutido naquela constante φ ali, que eu estou integrando aquilo lá para o universo conhecido.
Então agora o que eu faço? Eu apenas passo aquele menos φma para o lado direito, e aí eu estou derivando a segunda lei de Newton. Toda a essência da mecânica relacional está aqui. Você parte do somatório de força igual a zero, mas você mostra que a força das estrelas numa partícula não é zero, vai ser menos uma constante ma, e aí quando você passar aquele tempo para lá de lá, você voltou a Newton. Mas agora você está derivando a segunda lei de Newton, você não está postulando ela. E aí você ganha algumas coisas. O que você ganha? A massa que aparece no menos φma já é a massa gravitacional, porque veio de uma interação gravitacional da minha maçã com as estrelas. Em nenhum momento na mecânica relacional se fala de referencial inercial, de espaço absoluto, nem de massa inercial. Você só fala de massa gravitacional. Você só fala de carga elétrica, só grandezas de interação. E que aceleração que é aquela que aparece ali? É a aceleração em relação às estrelas. Não é mais aceleração em relação ao espaço absoluto. Não é mais aceleração em relação ao referencial inercial. É a aceleração da maçã em relação às estrelas. Tanto faz a maçã acelerar ou as estrelas acelerarem, ao contrário. Então aí se eu passo o termo agora para o lado direito, divido, a massa corta, aí eu derivo o mesmo resultado análogo ao do Newton. A aceleração seria igual ao nosso G, massa da Terra sobre R ao quadrado. Só que eu não tenho mais aquele G do Newton. Em vez do meu G, o que vai aparecer vai ser a constante de Hubble e a densidade de matéria do universo. Porque aquilo ali vem da integração, quando eu integro aquela força da casca no universo conhecido. Mas você acaba derivando, é uma relação que já era conhecida há muito tempo, que a constante de Hubble ao quadrado dividido pela densidade de matéria do universo dá o G do Newton. Então, essa daqui que eu mostrei é a essência da mecânica relacional. Tem como a gente testar a mecânica relacional? Tem. A gente poderia fazer aquela experiência que eu falei da casca, girar uma casca ao redor desse balde, mas tem uma outra mais simples ainda. Vamos supor que eu pego a minha maçã, como eu falei, levo ela lá fora no gramado aqui da PUC e deixo a maçã cair e meço bem precisamente a minha aceleração de queda livre. Vamos supor que esteja no vácuo. Tá? Aí vamos supor que você fez lá, mediu e deu exatamente 9,8000000 metros por segundo ao quadrado. Aceleração da maçã. Agora eu pego a minha maçã, trago ela aqui para dentro dessa sala aqui, fazemos o vácuo aqui e eu solto a maçã. Qual que vai ser a aceleração de queda dela? Vamos supor que essa sala aqui fosse uma casca esférica, só para simplificar as contas. Qual que seria a aceleração da maçã? De acordo com o Newton, a mesma, porque uma casca não exerce força dentro. O Einstein queria que a inércia da maçã aumentasse, como a gente viu naquela citação que eu falei lá. A massa de um corpo deve aumentar se a gente aglomera corpos ao redor. Ele queria, acreditava nisso, mas depois se mostrou que na relatividade geral vale o mesmo teorema que na mecânica do Newton. Uma casca parada não exerce força dentro. Então também na relatividade do Einstein, o E aqui, a aceleração vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. O Einstein não queria isso, mas é o que vem da teoria dele. E se você usar mecânica relacional, lei de Weber, aí a aceleração diminui. Não é mais 9,8. Vai diminuir de quanto? Vai depender da massa da casca e do raio dela. O problema é a ordem de grandeza. Aqui vai apenas um número. Se você usar uma casca de 1 metro, 1 tonelada, uma casca de concreto, por exemplo, ao redor da maçã, a maçã vai cair com aceleração menor, mas apenas de uma parte em 10 a 24. Você não consegue medir. Hoje em dia você mede uma parte em 10 a 15. Né? Mas de qualquer forma, isso daqui é importante para mostrar a diferença de previsões entre essas diversas teorias. Então a mecânica relacional não coincide sempre com relatividade geral. Por exemplo, nesse caso aqui. Tá? Como é que fica a experiência do balde de Newton?